Atos, capítulo 1, glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aprendendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentre de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Pedro se levantou no meio deles. E aí no capítulo 2: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso.
Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso que está acontecendo, foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é atual, ela é pontual, ela é eficaz, para trazer clareza e direção para o nosso caminhar, a fim de que não andemos confusos ou perdidos, mas esclarecidos a respeito daquilo que ela tem como propósito e missão, para que se cumpra em nós e através de nós. Espírito Santo, nós estamos sujeitos a ela. Faz em nós o teu querer e o que lhe apraz, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Podeis assentar. Glória a Deus. Como estão as suas expectativas para esse ano que se inicia? Está animado? Olha para a cara da pessoa que está do seu lado aí, vê se ela está animada. Dá um cutucão nela, fala: dá um glória a Deus. Fala: reage aí, você está animado? Fala: aleluia. Fala para ela assim: eu estou cheio de expectativa. Fala assim: eu creio que esse ano nós vamos viver grandes coisas de Deus. Amém, queridos? Nossa, gente, se eu falasse que você ganhou R$1 milhão, você ia reagir dessa forma? Pelo amor de Deus, gente, reage como quem entendeu o que eu falei, gente. Você quer viver grandes coisas em Deus? Amém, gente? O povo de Deus é um povo animado, gente. Pelo amor de Deus, reage aí, dá um glória a Deus, aleluia. Fala: é desse jeito, tamo junto, pastor, vamos para cima. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Nós não estamos diante de um velório, nós estamos diante daquele que venceu a morte no Calvário. Então não reaja de qualquer jeito, amém, queridos? Aleluia. Queridos, buscando o coração do Senhor, Ele nos trouxe essa palavra, e essa palavra ela é muito pontual, porque é a primeira do domingo do ano, e ela traz um fundamento para tudo aquilo que nós vamos viver no restante do ano. No ano de 2021, Deus nos deu uma palavra, e a palavra era alinhamento e rompimento. Que nós, durante o ano de 2021, viveríamos isso, um tempo de alinhamento e rompimento em muitas áreas da nossa vida. E assim, quem se dispôs, creu nessa palavra e tomou posse, viveu. Foi apertado, ajustado, alinhado de todos os lados. Muitas pessoas com muitas dificuldades de romper em muitas áreas, conseguiram romper no ano de 2021. E a palavra que o Senhor nos dá para 2022, diante daquilo que vem de 2021, alinhou, rompeu, agora faz acontecer. 2022 é o ano de nós fazermos acontecer tudo aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia, queridos. Diante daquilo que já aconteceu com Jesus, agora nós é quem precisamos dar uma resposta e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Como diz jogador de futebol, mata no peito e faz o gol. Aleluia, queridos. Amém, queridos. Não terceiriza a responsabilidade, assume no peito e fala: vou fazer acontecer. Amém, queridos.
E nós vamos entender um pouco com mais clareza o que é o tema desse ano, Faça Acontecer. Quando nós vamos para esse texto de Atos, antes de nós nos atermos a esse texto, nós precisamos entender desde Gênesis a essência de todas as coisas. A essência da criação fala sobre as obras feitas pelas mãos do Senhor. No entanto, que nós somos obras feitas das mãos do Senhor. Quando Ele foi fazer o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Porque quando você entende a essência de quem você é, agora você passa a fazer a partir de quem você é. Tem muita gente que faz para descobrir quem é. Nós não, nós somos aqueles que sabem quem é e faz como consequência disso. Amém, queridos? Tem gente que busca fazer para descobrir quem é. Nós sabemos quem somos, por isso que fazemos. Amém, queridos? O contrário gera depressão, acaba com a nossa saúde. Porque daí nós queremos fazer e achar mérito para descobrir quem a gente é. Então tem pessoas que buscam em tantas outras coisas, fazer tantas coisas para descobrir quem é e nunca consegue. Porque a essência do ser do homem está ligado a Deus. Então quando eu vou para Deus e busco conhecer a Deus, eu também conheço quem eu sou. E agora a partir de Deus, que eu tenho conhecimento de quem Ele é e quem eu sou, agora eu passo a fazer como Ele fez. O pecado corrompeu isso, deturpou isso, manchou isso. Por isso que muitas pessoas buscam fazer para ser. Mas Jesus, Ele veio como a plenitude do ser de Deus, para revelar a nós e trazer redenção para nós, para que agora, sabendo quem somos, possamos fazer como Ele fez. Por isso que João na sua carta diz que assim como Jesus foi no mundo, assim nós somos. Jesus, Ele veio como um modelo. Por isso que Ele diz que se nós crermos nele, nós faríamos as mesmas coisas que Ele fez e ainda maiores. Mas a pergunta que indaga o meu coração e precisa confrontar o nosso coração é: se nós não estamos vivendo o que Jesus viveu e coisas maiores, o que está acontecendo então com o nosso crer? Será que de fato cremos? Porque Ele diz que se nós crermos, nós faríamos as mesmas coisas que Ele fez e ainda coisas maiores. Agora nós precisamos, nesse início, avaliar e checar como está o nosso crer. Porque se não estamos vivendo a semelhança do Cristo, e aquilo que Cristo manifestou na terra, como filhos que agora foram redimidos, lavados pelo seu sangue, algo está errado, algo está fora, e que precisa ser ajustado. Porque a essência lá no Éden foi corrompida pela consequência da queda do homem. Mas em Cristo essa essência foi restaurada. Lá atrás no Éden, quando ainda não havia pecado, a Bíblia fala que Deus entregou para o homem o governo e o domínio sobre as coisas da terra. E hoje nós vemos, infelizmente, a terra dominando o homem e governando o homem com aquilo que ela pode oferecer, sendo que a ordem é ao contrário, é nós exercendo domínio e governo sobre todas as coisas na terra. Mas quem não entende isso em Cristo, quem não assume e abre o seu coração para ser governado e dominado pelo Cristo, ainda acaba se deixando levar e ser dominado pelos acontecimentos da terra, pelas coisas da terra.
Mas eu quero te dizer uma coisa: em Cristo, se você está em Cristo, você é nova criatura. Todas as coisas se fizeram nova. Você está zerado, novinho em folha, para viver agora a plenitude daquilo que é o querer dele para a tua vida. Então, em nome de Jesus, não viva batendo cabeça e patinando, se perdendo de você e sempre tendo que voltar a descobrir quem você é. Meu Deus do céu, gente, tem gente que passa uma vida querendo descobrir quem ela é e morre e não descobre. Eu quero te dizer uma coisa: a descoberta de quem você é está em Cristo. Então busque todos os dias conhecer a Cristo, e então você conhecerá quem você é. Mas todas as vezes que você ausenta e negligencia a sua busca pelo Cristo, que é a palavra da verdade, então você também se perde de você. Você entra na confusão do diabo e você começa novamente a ser dominado e governado pelas coisas e não pelo céu. Então, em nome de Jesus, entenda que o Senhor, Ele deseja revelar para você e estabelecer em você quem você é, para que agora você possa fazer o que Ele fez, viver como Ele viveu. Jesus foi o homem mais extraordinário. Tem um mosquito querendo entrar onde não deve aqui, queridos, no meu óculos. Jesus foi o homem mais extraordinário e brilhante da terra. Ele precisa nos inspirar. Ele não se ofendia com ninguém. Maldiziam ele, perseguiam ele, cuspiram nele, bateram, deram socos na cara dele, e ele mesmo assim continua na mesma postura. Por quê, queridos? Porque o que estabelecia Jesus não era a terra e as inconstâncias da terra, mas a verdade que o Pai do céu estabeleceu sobre ele. Aleluia. Então, se você quer ser alguém bem resolvido, ande com Jesus, durma com Ele, acorda com Ele, passe o teu dia com Ele, trabalhe com Ele, faça tudo com Ele. Amém, queridos? Não, Jesus não pode ser algo desvencilhado de você, precisa ser algo que está amarrado a você, que faz parte de você, que é você por inteiro. Amém, queridos? Para que nós possamos viver e fazer acontecer aquilo que Ele nos disse como promessa, e não ficarmos mais somente, queridos, lendo, mas vivendo. Não só ouvindo, mas vivendo tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que os nossos antepassados disseram e viveram, nós precisamos viver. Aleluia. Esses dias uma irmã perguntou: pastor, por que nós não vemos tantos dons mais espirituais acontecer na igreja? Eu falei: porque não tem mais, muitas vezes, pessoas na igreja querendo os dons de Deus, querem mais as bênçãos de Deus, querem mais que Deus resolva os seus problemas, do que buscarem aquilo que é além daquilo que a terra pode oferecer. Mas eu creio, queridos, que esse ano é o ano de fazer acontecer. Deus está chacoalhando e despertando a igreja para viver os acontecimentos que estão escritos e determinados na palavra sobre mim e sobre você. Aleluia. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia. Nós vamos tocar nos enfermos, eles serão curados. Nós vamos passar, queridos, nas ruas de Bandeirantes, pessoas serão libertas. Eu lembro de quando eu cheguei aqui em Bandeirantes, eu lembro que ia no mercado, queridos, gente ficava endemoniada no mercado, doida, furiosa com aquilo que Deus estava fazendo. Nós chegamos e veio 120 missionários do Brasil para cá, para a gente realmente chegar com os dois pés juntos na garganta do diabo e dizer que agora chegaria um novo tempo sobre Bandeirantes. E então nós vivemos isso, e nós estamos vivendo isso há 6 anos aqui. Mas eu temo e tremo
de muitas vezes estacionar ou acostumar e não ver mais acontecer. No entanto, que a palavra de choque foi filho, libera para a minha igreja, lembra a minha igreja, que é tempo de continuar fazendo acontecer. Nós precisamos fazer acontecer. Aleluia, queridos. Aquela pessoa que está no seu trabalho, que ainda não aceitou Jesus, esse é o ano que ela vai aceitar Jesus. Ah, queridos, aquele patrão que te persegue, ele vai se dobrar diante de Jesus na tua vida. Aleluia. Esse é o ano que o Senhor fez para nós, e nós vamos, queridos, trazer à existência aquilo que não existe. Romanos 4,17 diz que o Deus que vivifica mortos e traz à existência o que não existe, esse é o Deus no qual nós servimos. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus do nosso pai Abraão, que por meio da fé exerceu paternidade, para despertar os filhos na fé, para viver também com essa perspectiva. O nosso Deus vivifica mortos e traz à existência o que não existe. Se ainda não existe um avivamento acontecendo nessa cidade, traga a existência, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, faz acontecer. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, Deus está mudando algo dentro do meu coração, e eu profetizo que assim seja no seu coração, porque nós ficamos muito dando destaque para as opressões que o diabo tem feito nessa cidade, por meio de engano, de mentira, comércio de fé. Mas nós não vamos dar atenção para isso não, porque quem está focado na verdade não tem tempo para perder com a mentira. Aleluia, queridos. Quem é luz não perde tempo com a escuridão, dissipa a escuridão. Amém, queridos? Tem tantos sonhos, tantos sonhos. Eu compartilhei com alguns, mas não aconteceu em 2021. Queridos, nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar e se mover para fazer acontecer. Amém, queridos? Mas nós precisamos de maturidade para isso. Entendeu, queridos? Para que um cego, quando você tocar a mão e ele ser curado, você não se perder e achar que você é alguma coisa. Entendeu? Nós precisamos estar preparados para isso. Olha aqui, gente, isso não é historinha da Bíblia não, isso é fato e realidade. Está acontecendo em outros lugares, em outras nações. No Brasil está acontecendo em algumas regiões. Ah, queridos, eu estou inconformado de Bandeirantes não acontecer ainda, mas vai acontecer. Aleluia, queridos. Você crê junto comigo? Amém? E quando nós vamos para o texto de Atos, aqui Paulo escreve essa carta ali, Atos dos Apóstolos, e é interessante como ele começa. Ele diz: ao meu amigo Teófilo, eu escrevi tudo que o Senhor estava realizando e ensinando. Escrevi. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: está na hora de você começar a escrever algumas coisas que Deus está te ensinando e realizando na tua vida. Teófilo, o nome Teófilo, o significado de Teófilo é amigo de Deus. Paulo aqui então está escrevendo essa carta ao amigo de Deus. Tem alguém aqui que é amigo de Deus? Amém? Ouse dizer isso, queridos, ouse crer nisso. Deus te chama para ser amigo. E essa carta é destinada aos amigos de Deus. E ele diz que ele escreve tudo aquilo que Deus em Cristo estava realizando e ensinando ele. Então comece a escrever. Comece a escrever o que o Senhor tem te ensinado e que Ele tem realizado, e aquilo que você almeja aprender, e aquilo que você almeja que Ele realize. Comece a escrever. Amém, queridos? Comece a escrever, porque se você não escreve, se perde na história. Então é melhor uma tinta ali gasta do que uma memória perdida. Então escreve o que o Senhor tem te ensinado,
e realizado na tua vida, e aquilo que você deseja aprender ainda e que Ele realize. Amém, queridos? E aí ele diz o seguinte, ele disse assim, que então Jesus começou a apresentar e dar provas incontestáveis da ressurreição. Começou a dar provas, a apresentar, a dar provas incontestáveis da ressurreição. Quando você começa a ter uma vida que apresente e dê provas do ressurreto, ao ponto de ser incontestável. Você entende isso? O que é a ressurreição? O que é o poder da ressurreição? É aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou. Jesus, ele fez isso. Ele deu provas incontestáveis da ressurreição. Será que você ressuscitou de fato? Será que você ressuscitou novamente com Cristo? Será que a forma que você vive é como aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele? Será que a forma que você vive, ela dá margem para ser contestada, se realmente você nasceu de Jesus, ou se você na verdade é uma fraude? Ei, queridos, olha aqui para mim, você nasceu de novo ou você é uma fraude? Você nasceu de novo ao ponto de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, ao ponto de o seu estilo de vida não gerar contestamento de quem de fato Ele é. Queridos, em nome de Jesus, que a nossa vida possa ser apresentada e dada aos que estão à nossa volta, de forma incontestável, de que realmente ressuscitamos, e temos sobre nós o poder da ressurreição, para ressuscitar todos os mortos que estão à nossa volta, mortos nos seus delitos e pecados. Aleluia, queridos. Paulo diz que diante de tudo aquilo que ele era, ele considera como excremento, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, de então fazer parte dos seus sofrimentos e do poder da ressurreição. Quando você conhece a Cristo e você ressuscita, morre com Ele e ressuscita com Ele, os mortos, queridos, começam a ser ressuscitados. Eu vou dar um exemplo bíblico muito fantástico. Lembra de Elias e Eliseu? A Bíblia diz que Elias era discipulador de Eliseu, e o desejo de Eliseu era a porção dobrada de Elias. No entanto, que quando ele subiu no redemoinho, e não na carruagem de fogo, como muitos acham, a Bíblia diz que então ele pega a capa de Elias, e Eliseu então faz o dobro daquilo que Eliseu fez de prodígios e sinais. Se Elias fez 12 sinais, Eliseu fez 24. Olha que extraordinário. Eliseu foi morto, estava morto, e foi enterrar alguém aonde Eliseu estava morto. Os ossos de Eliseu ressuscitou aquele que foi enterrado. Das casas de recuperação, e que estão nas cracolândias da vida no Brasil, nas cadeias, 70% eram tudo gente de igreja. Eu falo porque eu fui na Cracolândia, e de 10 que eu conversava, 7 era desviado, que não tinha vida de palavra e não tinha vida de oração. Então, queridos, em nome de Jesus, o poder de Deus, ele se revela e ele se fundamenta por meio da oração e da palavra. E a Bíblia diz que ali eles perseveraram 40 dias. E no fim de Pentecoste, veio como um vento impetuoso e abalou as estruturas daquele lugar.
e eles foram tomados pelo fogo do Espírito. E ali tinha gente de todas as nações, e ali todos começaram a entender o que cada um estava falando na sua língua. E ali foi um grande derramar do poder de Deus, ao ponto daqueles que não estavam juntos se reuniram em volta para querer entender o que estava acontecendo. Ficaram admirados e maravilhados. E alguns engraçadinhos até começaram a zombar, dizendo: esse povo está embriagado logo a essas horas da manhã. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E então Pedro se levantou com ousadia para trazer clareza e dizer: me dê atenção e ouça as palavras que eu vou lhes dizer. O que está acontecendo aqui não é que o povo está embriagado, é o cumprimento daquilo que o profeta Joel disse, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizariam, vossos velhos teriam visões, vossos jovens profetizariam, até sobre os servos dos servos derramaria do seu espírito. Queridos, ali Pedro se levantou com ousadia, diante daquele acontecimento, e então ele trouxe clareza do que estava acontecendo, ao ponto de no final da pregação, aqueles 3.000 que estavam ali curiosos, dizerem para Pedro, e para os apóstolos, e para todos que ali estavam: o que agora devemos fazer? E então Pedro diz: arrependa-se, seja batizado no nome de Jesus e receba do Espírito. E a Bíblia diz que aquele dia teve 3.000 pessoas que se renderam ao Evangelho de Cristo Jesus. Acontecimentos que geram no povo a curiosidade e ao mesmo tempo o quebrantamento de querer saber o que eles vão fazer. A minha oração é isso, queridos, que nós nos levantemos diante dos acontecimentos que já está determinado a partir da cruz para nós, liberado para nós a partir de Jesus, para gerar isso na sociedade. Eu sonho, queridos, com pessoas chegando aqui querendo saber o que está acontecendo. O que é isso que está acontecendo aí dentro? O que a gente tem que fazer? Você está entendendo, queridos? O que é fazer acontecer? É fazer acontecer a palavra, cumprir a palavra de tal forma que as pessoas vão chegar aqui e querer saber o que nós temos que fazer para ter isso aí que vocês têm. Alguém está entendendo comigo, gente? Em nome de Jesus, que 2022 seja um ano aonde nós vamos desfrutar de acontecimentos na nossa vida tão poderosos da parte do Senhor, que as pessoas vão se achegar e querer saber o que está acontecendo, o que eu devo fazer. Eu quero isso aí para a minha vida. Aleluia, queridos. Não deixa eu crer sozinho não, crê comigo. Amém, queridos? Vamos fazer acontecer. Vamos viver a essência do ser igreja. A Bíblia diz que depois disso, a segunda pregação, 5.000 se converteu. A Bíblia diz que o povo, a igreja primitiva, caiu na graça do povo. E a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. Se prepara, porque esse ano, queridos, vai ser um ano de muita colheita. Muitas pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho e se converterão ao Senhor. Aleluia, queridos. Você está animado? Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim: reage, pelo amor de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer acontecer. Eu creio, queridos, as escolas sendo tomadas pelo poder de Deus. Eu creio, queridos, a universidade aqui nessa cidade sendo tomada pelo poder de Deus, o comércio, as empresas sendo surpreendida pela glória de Deus. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Eu creio que isso é possível. Amém, queridos. Fala para o pessoal do seu lado: você está enxergando?
Ah, queridos, eu estou enxergando, você está enxergando comigo? Eu estou vendo, queridos. As escolas, crianças prostradas aos pés de Jesus. Ah, queridos, eu lembro que nós fizemos missões em Santa Catarina uma vez. Nós fomos no colégio, aquele dia, naquele colégio, mais de 1000 adolescentes se renderam aos pés de Jesus e choravam, querendo Jesus. Ah, queridos, eu creio que isso vai acontecer aqui. Aleluia. Eu creio, queridos, eu creio. Deus está levantando uma igreja para crer e se mover e fazer acontecer. Amém? Só quem crê fica de pé junto comigo.